A campanha do técnico Ramon Dias à frente do Internacional é pior do que o trabalho que estava sendo apresentado pelo técnico Roger Machado. Pelo menos os números mostram isso. Mas a questão de rendimento, o Inter melhorou ou piorou? E essa reta final do Campeonato Nacional, nessas últimas 3 partidas, como o Internacional vai enfrentar esse duelo contra o Vasco da Gama nesse reencontro do Ramon com a sua equipe. Falando sobre o Vasco, o momento é de instabilidade no clube carioca, principalmente por conta das 5 derrotas consecutivas. Protestos aconteceram no centro de treinamentos da equipe. E além disso, o time está focado nessa reta de Brasileirão ou está pensando somente na Copa do Brasil? A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então deixa o teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. Vamos juntos rumo à meta dos 20 mil inscritos aqui. Por isso é fundamental que tu deixe o like e hype este conteúdo para que mais pessoas cheguem a ele, tá certo? Pessoal, a gente precisa falar sobre os números do trabalho de Ramon e Emiliano Dias. Faltando 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, houve um levantamento feito, por alguns portais, trazendo a comparação de Roger Machado, o trabalho feito no Campeonato Brasileiro de 2025 e também sobre como o Internacional reagiu ou tem desempenhado sob o comando do técnico Ramon Dias. E principalmente a partir de números e um retrospecto desses 2 históricos, tanto do Roger quanto do Ramon, a gente acaba observando que o time do Inter piorou, pelo menos nas estatísticas, desde que Ramon e Emiliano assumiram a equipe colorada. A gente vai trazer aqui os números e o comparativo, tanto do técnico Roger Machado, quanto do Emiliano e do Ramon Dias, neste Campeonato Brasileiro do Inter de 2025, que é muito abaixo das expectativas, e nós estamos aí faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, ainda lutando para não cair para a 2ª divisão do Campeonato Nacional. Eu vou usar como base aqui os números apresentados pelo SofaScore. O SofaScore fez esse post lá no Twitter deles e a gente vai trazer essa comparação para vocês, tá? Tá na tela para vocês então, Inter no Campeonato Brasileiro de 2025 com o Roger e com o Ramon Dias. Jogos de Roger Machado, sempre o Roger Machado é o primeiro e o segundo é o Ramon Dias, como vocês estão vendo na tela por aí, tá? Jogos 23 e 12, 23 com o Roger, 12 com o Ramon Dias. Vitórias, 7 vitórias para o time do Roger e 3 para a equipe comandada por Ramon e Emiliano. 6 empates de Roger, 5 empates do Emiliano. O Emiliano empatou praticamente a mesma coisa que o Roger Machado, sendo que o Roger tem 11 jogos a mais do que o Emiliano e o Ramon Dias. Depois derrotas, 10 derrotas para a equipe do Roger e 4 derrotas para a equipe do Ramon Dias. Isso dá um aproveitamento de 39,1% do Internacional sob o comando do Roger Machado e 38,9% para o Ramon. 39,1% de Roger, 38,9% para o Ramon. O aproveitamento ele é muito semelhante, mas mesmo assim há uma ligeira vantagem para o Internacional, principalmente pelo número de jogos. O Inter jogou muito mais sob o comando do Roger Machado e mesmo assim o aproveitamento é melhor para o técnico gaúcho. Gols marcados, média de 1,2 para o time do Roger, 1,0 para o time do Ramon. Gols sofridos, 1,6 para o Roger e 1,0 para o Ramon. Aqui o Ramon tem uma leve vantagem. O time do Ramon acabou diminuindo os gols sofridos e era um problema que o Inter estava enfrentando nessa temporada de 2025, principalmente no Campeonato Brasileiro. Aqui tem mérito, então, para a comissão técnica argentina. Grandes chances, tá? 2,6 grandes chances ou 2,6 grandes chances criadas pelo time do Roger e 1,9 do Ramon. Aqui o Inter ofensivamente era melhor também com o técnico Roger Machado. Grandes chances cedidas, como a defesa era pior, o trabalho do Roger é pior nesse quesito, 2,0 para o time do Roger, mas 1,8 para o Ramon. Muito próxima essa comparação.
Finalizações para marcar, 11,5 no time do Roger, 12,7 do Ramon. O time do Roger precisava de menos finalizações para fazer gol e finalizações para sofrer de novo. O problema do Roger Machado era o sistema defensivo, 7,9 contra 12,3. Posse de bola, o time do Roger tinha mais, 52,0, 50,1 para o time do Ramon. No número frio, gente, a gente vê, e dá para observar isso dentro de campo também, que o Inter, com o Roger, criava mais, atacava mais. O grande problema do trabalho do Roger era o sistema defensivo. Já no trabalho do Ramon, isso foi dito na entrevista coletiva pelo próprio Ramon e pelo Emiliano, a urgência era corrigir o sistema defensivo. Eles atacaram esse problema, mas mesmo assim há problemas a resolver, já que o Inter segue tomando gols. O Inter só não tomou gol, se eu não me engano, em 10 ou 11 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então é muito pouco, a gente está falando aí de 35 partidas já. Tá? Então, 2/3 do Campeonato Brasileiro o Inter tomou gol, pouco mais do que isso. Então, essa segue sendo a principal ou o principal problema que o Internacional tem enfrentado nessa temporada. Melhorar o sistema defensivo, com o Ramon melhorou um pouco, mas não o suficiente, tá? Se o Inter não tomar gol do Vasco e fizer um, tá ótimo, o Inter vence, mas o problema é o Inter não tomar gol para justamente ficar confortável no jogo ou ficar confortável na tabela de classificação. E para tu ficar confortável, cara, na tua vestimenta, para tu ficar tranquilo quando tu for sair, conheça a Insider Store. Acesse insiderstore.com.br, utiliza o cupom Douglas Demoliner lá na Insider que tu vai ganhar 15% de desconto. Tá na reta final da Black November, tá? Já tem muita coisa, né, com muito desconto, muita coisa em condições lá num preço muito bom. Então acessa insiderstore.com.br, conheça os produtos, roupa masculina, roupa feminina, roupa de academia, para corrida, enfim, são muitas coisas que tu vai encontrar lá na Insider Store. E não esquece de utilizar o cupom Douglas Demoliner que tu vai ganhar um desconto especial, tem o link aqui na descrição. Insider, parceira aqui do canal. Gente, eu quero fechar esse conteúdo com vocês falando sobre o momento do Vasco da Gama, tá? O Vasco tá numa crise, tá? Tá numa crise porque ontem no CT do Vasco, as torcidas organizadas estiveram presentes para fazer protestos, tá? Protestos por parte do torcedor. Chegaram, inclusive, a falar que os jogadores estavam boicotando o Fernando Diniz, né, que boicotaram os outros treinadores. Então foi um momento de muita tensão lá na frente e do CT do Vasco, principalmente porque o Vasco vem de 5 derrotas consecutivas e vai enfrentar o Inter agora na sexta-feira lá no estádio de São Januário. Claro, o Vasco da Gama também está preocupado com a Copa do Brasil. Tem uma semifinal de Copa do Brasil para disputar. Então, a cabeça dos jogadores, mais ou menos como está o Palmeiras está totalmente focado na final da Libertadores, tanto que jogou com o time em reserva, né, aqui em Porto Alegre, na Arena e tudo mais. Então a gente fica na expectativa para saber qual vai ser a postura do Vasco contra o Inter. A partir desses protestos, a partir dessas cobranças, o que se fala é que o Vasco ainda não está livre do rebaixamento, e na matemática isso é verdade. Né, na matemática isso é verdade, o Vasco está com 42 pontos, se o Inter vencer, passa a equipe do Vasco, por exemplo, praticamente se livra do rebaixamento e deixa aí Vasco, Ceará, Vitória, Santos, esses times brigando para não cair. Mas o fato é que é muita pressão e 5 derrotas consecutivas, né, pode cobrar caro, então vai ser um ambiente de guerra, um ambiente muito complicado que o Inter vai enfrentar lá em São Januário. Tá certo, gente? Deixa nos comentários aí o que tu acha da comparação trabalho Ramon e trabalho Roger Machado. Quero saber a opinião de vocês e também comenta sobre esse ambiente que o Inter vai encontrar lá em São Januário. Tá certo? E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Brinque com responsabilidade, tá? Só para maiores de 18 anos. E, cara, não gaste o que tu não tem, meu. Apostas esportivas podem fazer com que tu perca dinheiro e é por isso que a gente pede que tu seja responsável. 2, 5 pila, cara, aquele dinheiro que não vai fazer falta no teu dia a dia, tá certo? kto.bet.br, segue o pessoal no @KTO_Brasil. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!